Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, eu quero te convidar a abrir lá no livro de Lucas, no capítulo 14. Livro de Lucas, capítulo 14, verso 28, eu ia falar 28, mas é 25, eu acho. Deixa eu dar uma confirmada. 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, verso 25. Todos acharam? Amém? Uma grande multidão seguia Jesus, e se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui o dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra antes de avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos ouvir, mesmo o Senhor falando conosco. Queremos que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo que o Senhor tem para falar nessa manhã, e que isso sirva para a edificação do teu povo, da tua igreja, para que nós possamos continuar crescendo, Senhor, em conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho pensado um pouco em algumas coisas, e essa semana... Aliás, deixa eu já começar corrigindo algo que eu orei aqui na semana passada. Não é algo bíblico, mas é algo importante. Quando eu orava aqui na semana passada, nós falávamos sobre, no meio da oração, sobre as coisas que nos distraem. E eu falava que a tela, ela libera hormônios em nós, e eu falei o nome do hormônio aqui, mas eu falei o hormônio errado. Eu sabendo certo, mas eu troquei. Eu falei ocitocina, não é. É dopamina. E por que eu estou começando essa mensagem falando sobre isso? Porque nós estávamos orando aqui falando sobre essa questão de nós querermos suprir, ter uma recompensa rápida, imediata nas telas. E nós temos, quando nós vamos para os vídeos da internet, os vídeos vão trazendo e injetando e mexendo com o nosso corpo para gerar em nós dopamina. E isso me chamou a atenção. Eu percebi o quanto isso pode atrapalhar a nossa vida, o quanto isso pode nos roubar de propósitos, pode nos roubar de coisas mais sérias, pode nos roubar do Senhor. E aí nós oramos sobre isso aqui. E por que hoje eu trouxe essa correção? Porque eu pensei, e aí meio que falando sozinho, assim, falando com Deus, né? Mas do jeito de falar, eu falei assim: quer valer quanto? E o hormônio liberado pelos vídeos da internet é o mesmo que é liberado quando você ora. E eu fui pesquisar. E realmente, na oração, obrigado. Na oração nós temos 2 tipos de hormônios liberados. Um deles é a dopamina. Vocês conseguem perceber que talvez já esteja mais claro para nós agora de que as telas, elas estão vindo exatamente para te roubar daquilo que você deveria estar fazendo? E ela está te dando a mesma recompensa que você teria no lugar de oração? Para o seu corpo, pelo menos para a sua mente, eu estou dizendo isso, tá? Por quê? Porque as telas, elas geram dopamina, mas elas geram ansiedade. A oração, ela gera dopamina
e ela te dá vitória sobre a ansiedade. Por isso que a Bíblia fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai diante do Senhor orações, súplicas e ações de graça. Porque quando você faz isso, se posiciona, o Senhor vai liberar sim essa dopamina, mas não é só essa recompensa que você tem. Porque nas telas você pode ter essa recompensa, mas na oração, além da dopamina, do prazer que você tem, daquela sensação de paz que você sente depois que você ora, você tem também vitória sobre a ansiedade, vitória sobre o mal, vitória sobre você mesmo, vitória sobre o pecado, vitória sobre circunstâncias, sobre situações, e você conhece o Senhor mais de perto. Em Lucas, no capítulo 14 que nós lemos aqui, Jesus olhou para trás e viu uma multidão, viu muita gente, e ele percebeu que talvez ali naquele meio, houvessem alguns que estivessem afim de um evangelho superficial, e outros que talvez estivessem um pouco mais comprometidos com o Senhor. E aí, naquela hora ele virou para trás e falou assim: qual de vocês, antes de construir uma torre, não se assenta antes para calcular se tem como terminar? E da mesma forma, como um rei com 10.000, não vai conferir primeiro se aquele que vem contra ele com 20.000 será capaz de derrotá-lo, e aí se for, ele já logo envia um acordo de paz e não vai para a guerra? Pois do mesmo jeito que alguém se assenta para calcular se consegue construir uma torre, ou um rei que senta para calcular se consegue vencer uma guerra, eu quero que vocês pensem se vocês são capazes de ser meu discípulo mesmo. Jesus, ele estava trazendo um novo nível de fé e de comprometimento no meio da sua igreja. E aí eu pergunto para você, você acha que Deus quer uma igreja cheia, gente? Talvez você não precise responder aqui para mim, mas eu quero que você pense junto comigo. Será que Deus quer uma igreja cheia, amarrotada de gente? Eu digo que sim. Eu acredito que sim, o Senhor quer a casa dele cheia, porque no próprio capítulo 14 de Lucas, se você for ler antes dessa passagem, você vai ver que Jesus está contando uma história que fala de alguém que convidou muitas pessoas para estarem na casa, e essa pessoa é o próprio Senhor, porque ele preparou um jantar, só que os seus convidados não foram. Os seus convidados resolveram buscar outras coisas. Então ele falou assim: então já que esses convidados não querem, vai para as ruas e chama qualquer um que tiver. Os servos foram, chamaram, trouxeram e falaram assim: ainda não encheu todos os lugares. E aí o Senhor daquele banquete falou assim: pois chame mais. Chame os aleijados, pode chamar qualquer um. Chama quem vocês encontrarem na frente, porque eu quero minha casa cheia. Amém? Então, o que Jesus não quer é uma igreja cheia de gente que está preocupada com seus direitos. Essa que é a diferença. O que Deus quer é uma casa cheia, uma igreja cheia, mas de pessoas que estejam realmente comprometidas com o convite que Ele fez para mim e para você. De alguém que esteja realmente ali na mesa. Vou falar uma coisa para vocês. A gente já ouviu uma vez o caso de uma esposa que estava reclamando do marido, que o marido não ia com ela para o mercado. E ela queria ter tempo de qualidade com o marido, que eu acho que a linguagem de amor dela era essa. Então ela foi reclamar com o pastor falou assim: como é que é isso? Aí o marido falou assim: não, pastor, mas eu fui. Ela continuou reclamando, mas eu estava com ela. Aí falou: aí já tem uma confusão, agora eu preciso voltar para ela para entender melhor. Ela falou assim: não, ele foi comigo, mas ele não estava lá. Vocês estão entendendo? O que ela queria, na verdade, é que ele estivesse participando daquele momento com ela. Então, talvez, aqueles primeiros convidados do banquete, eu estou abrindo um parênteses muito grande aqui, mas vai comigo, viu, gente? A gente não vai se perder, não, você vai dar certo. Vai dar certo, até o final vai dar certo. Aquele banquete foi posto para primeiros convidados que talvez eles até pudessem sentar àquela mesa, mas eles não estariam naquela mesa de verdade, porque eles estariam preocupados com as juntas de boi que eles compraram, com o casamento que eles casaram, com o celeiro que ele comprou para aumentar o seu lugar de depósito. Vocês estão entendendo, gente? Então o que o Senhor quer? O Senhor, ele não quer uma igreja cheia de gente que está descompromissada e que só pensa em seus direitos. Mas se nós falarmos assim, se o Senhor quer uma casa cheia de gente que realmente aceitou o convite e que está com Ele de verdade, o Senhor quer.
Com certeza o Senhor quer. Por isso que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não amou o evangélico, o judeu, o católico ou quem quer que seja. Ele amou o mundo. Por quê? Porque as pessoas que Ele tentou e está alcançando, né, está tentando alcançar com o seu amor, elas servem para uma resposta desse convite do Senhor para sentar nesse banquete. Então, o que nós temos que nos preocupar hoje, como igreja, como família, como marido, como esposa, como casa, é que eu não seja alguém que está interessado nos meus direitos, mas que eu seja alguém que está interessado em assumir uma responsabilidade. Porque de verdade, a gente já cantou há muito tempo atrás aquela música que falava assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu já sou ruim para cantar ainda, hoje com o nariz do jeito que está e dente arrancado na semana, não fica fácil. Mas a gente falava: restitui, eu quero de volta o que é meu. Melhor falar assim do que cantar, que senão eu vou judiar dos irmãos. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Meu irmão, o que era nosso? Vai ver qual que era o seu direito. Qual que era o meu direito, qual que era o seu direito antes da cruz? Hã? Alguém pode me perguntar assim: pastor, nós somos predestinados para a salvação? Eu sempre falo isso. Falo, se nós somos predestinados para a salvação, eu não posso afirmar com tanta certeza assim. Mas há indícios, dá para pensar nisso. Mas uma coisa eu consigo te garantir: todos nós estávamos predestinados à morte. E Cristo Jesus me salvou dela. Então se eu pedir de volta o que era meu irmão, o que era meu era só a morte. O que era meu de verdade? O que era meu direito? O meu direito era morrer por causa do meu pecado. O meu direito era a condenação eterna. Vocês estão entendendo, gente? Não há direito sem a cruz de Cristo. Só que a cruz de Cristo, ela não vem somente agora para nos tirar da morte, mas ela vem para nos dar também responsabilidade, responsabilização. Então, Jesus ele estava nivelando de novo o comprometimento, o compromisso dos seus discípulos. E eu digo para vocês que a superficialidade do Evangelho é uma maldição nesses dias. Eu digo para vocês que ser superficial no Evangelho é pior do que não ser do Evangelho. E eu consigo afirmar isso com base bíblica. Melhor ser frio ou quente, porque se for morno, vomitar-te-ei. Ou, nós podemos pensar em outras passagens que podem nos ajudar com isso, mas essa já é o suficiente. Nós entendermos que o Senhor falou assim: se vocês fossem cegos, já não teriam culpa, mas agora vocês enxergam, e por isso a culpa em vocês. Vocês percebem, gente, que agora que nós acessamos o lugar de salvação, o caminho da salvação que é Jesus, agora que nós acessamos a palavra do Senhor, eu preciso me preocupar, na verdade, em me responsabilizar muito mais do que com os meus direitos. Porque quando a gente vai falar com Deus, a gente muitas vezes fica querendo pedir para o Senhor o casamento que a gente merece a partir do nosso comportamento. Então eu sou um marido sério, Senhor. Eu nunca mexi com outra mulher na rua, nunca flertei com mulher nenhuma. Eu sou um homem que ora, eu cuido da minha casa, eu sou educado com a minha esposa, sou respeitoso. Como que a minha esposa é desse jeito, Senhor? Como que pode a minha esposa se comportar assim ainda? Eu mereço uma mulher muito melhor. Eu não sei se ninguém chega a fazer a oração desse jeito assim, mas... Senhor, aquela igreja, mereço uma igreja melhor. Eu mereço um trabalho melhor. Quando nós olhamos pela outra ótica, da ótica de alguém que não está preocupado com seus direitos, mas está preocupado com a sua responsabilização, é alguém como lá no Jardim do Éden. O que eu costumo dizer sobre o Jardim do Éden? O diabo era a pessoa mais crente daquele dia. Deus falou assim para Adão: Adão, o que você fez? Falou assim: foi a mulher que o Senhor me desse. Então se alguém tem culpa, não sou eu, ou é ela ou é o Senhor, porque foi ela e o Senhor quem me deu. Amém? E aí falou para a mulher: e aí mulher, o que você estava fazendo? Por que você deu uma dessa? Olha, a serpente me enganou, por isso que eu comi. Está vendo um jogando a culpa para o outro? Saindo da responsabilização. Aí quando chegou na serpente, a serpente falou: isso aí mesmo, não tem jeito não, vamos assumir que é melhor.
O diabo era o mais crente daquele dia. A gente pensa na igreja que funcionava, tinha culto todo dia. Quem pregava era o próprio Deus, só tinha 2 membros, e em 24 horas desandou. Porque estavam preocupados com direitos. Não estavam preocupados em responsabilizar-se. Então, Jesus trouxe uma mensagem que é dura. É difícil. Se alguém não for capaz de aborrecer pai, mãe, esposa, marido, filhos, irmãos, e nem for capaz de aborrecer a si mesmo por minha causa, este não pode ser meu discípulo. Eu acredito que aquilo para aquelas pessoas foi um choque, e talvez para alguns de nós ainda seja hoje. Porque você pode me falar assim, pastor, eu preciso aborrecer pai e mãe por causa de Jesus? Eu conheço o testemunho de uma menina que ela aceitou Jesus, uma criança na verdade, né? De um lugar onde, uma casa, né, de uma família onde o pai era violento, um pai terrível que odiava a crente. E essa menina, ela colocou o seu vestidinho, e ela foi para o culto, enquanto o pai dela tinha ido para um bar. E aí o pai sempre proibindo, não queria que ela fosse, mas ela ia. Aí aquela menina, ela colocou o seu melhor vestido e foi para o culto, porque ela tinha aceitado a Jesus, uma criança, sei lá, 10, 12 anos, um adolescente assim. E aí quando o pai voltou do bar, viu que a menina estava voltando da igreja, pegou essa menina e começou a bater nela. Embriagado, sob efeito do álcool, ele bateu demais, e a menina foi entrando em óbito. O pai matando a própria filha por causa da crença da menina, porque ela creu em Jesus. Aquela menina estava desobedecendo seu pai, mas estava desonrando? Não. Porque ela estava tentando trazer salvação para sua casa. O pai bateu naquela menina, e aí ela ficou toda ensanguentada, seu vestido ficou ensanguentado, e aí as pessoas foram socorrer ela, tentaram tirar a roupa dela para ver quais eram as situações ali, o que podia fazer. E ela brigando, ela falou, não tira meu vestidinho, não tira meu vestidinho. Ela falou assim, por que você está brigando por isso? Ela falou assim, eu quero chegar diante de Jesus e ver que eu também sangrei por ele. Então, a gente vai perceber que aquela menina já tinha uma consciência de responsabilização dentro de uma casa, e o pai estava dando a resposta errada. Quando Jesus ele fala que nós vamos aborrecer parentes por causa de Jesus, não quer dizer que depois que você se torna um cristão, depois que você aceita Jesus, depois que você se torna um discípulo, você precisa ser odiado por todos. Você vai ser aquele cara que sempre tem uma fala que vai causar, que vai trazer intriga. Você senta na mesa, sempre em 1 minuto de conversa, você vai ser aquele que coloca uma polêmica na mesa, vai fazer todo mundo ficar brigando depois. Não é isso. Não é de jeito nenhum, não faça isso. Eu conversei com um menino, é o jeito de falar, né? É um homem já, que se converteu esse ano aqui na COD, e ele veio falar comigo, falou assim, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero caminhar com Cristo, eu quero ser um discípulo. Eu entendi o que vocês estão pregando. Eu falei, tá certo, mas você tem uma história com o catolicismo, e a sua família tem uma história com o catolicismo. Como é que nós vamos fazer isso? Você entende que depois que você começar a caminhar numa nova religião, vamos dizer assim, para você entender melhor, para ele entender o que eu estava falando, você vai sair do catolicismo, você entende que isso vai trazer desgaste na sua família? Você entende que isso pode trazer desgaste? Ele falou assim, entendo. Eu falei, pois bem, mas eu quero te falar uma coisa, você vai continuar fazendo aquilo que você fazia antes com seus parentes, normalmente. Mas você sabe que você é um discípulo do Senhor infiltrado ali. Tanto que o menino vem, um domingo ele vem na igreja, no outro domingo ele vai na romaria, até hoje. Agora eu fico pensando como que eu vou corrigir isso. Mas o que eu estava dizendo para ele é o seguinte, você não precisa trazer aborrecimentos, você precisa ser capaz de aborrecer. Ou seja, você precisa ser decidido ao ponto de que se alguém quiser trocar a sua fé, trocar o seu comportamento, você sempre vai decidir o Senhor Jesus.
É como os apóstolos responderam lá em Atos, no capítulo 4. O que é melhor, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Então esse menino aceitou. Eu fiz naquele dia como Jesus fez aqui em Lucas 14, 28. Ao invés, um pastor com certeza ele ia gostar demais, saber que alguém está querendo batizar e falar assim, opa, mais um. Glória a Deus, vamos batizar esse menino nas águas. O que eu quis fazer? Eu quis fazer o contrário, eu tentei desencorajá-lo da decisão dele, para ver se ele estava firme. Eu conheço um grande avivalista, de ouvir falar, né? Que é o Charles Finney, que ele fazia muito disso. Ele fazia o apelo, depois que as pessoas erguiam a mão, ele falava assim, vocês têm certeza mesmo que vocês vão fazer isso? Eu acho que era ele que fazia isso. Falava assim, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês estão entendendo que vocês estão dando a vida de vocês para Cristo? Vocês não têm mais vida, agora é dele? E aí as pessoas que continuavam na decisão, assinavam o contrato sem se preocupar com as letras miúdas, porque todo mundo estava sabendo o que estava fazendo. Então eu cheguei para esse menino e falei tudo isso para ele também. Falei assim, você tem certeza que é isso que você quer? Você sabe que a sua história vai mudar, você sabe que o seu comportamento vai mudar, você sabe que muitas coisas você vai ter que jogar fora, você vai ter que desfazer, você vai ter que deixar isso de lado? Eu sei, pastor. Tá, e você quer mesmo assim? Eu quero, eu decidi, eu quero Jesus. Então tá bom, acredito em você, nós estamos felizes, vamos batizar você em nome de Jesus, e eu creio que você vai ter uma nova história a partir desse dia. A Bíblia fala, em Mateus 22, 14, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E o Senhor também nos ensina que a porta que leva para a perdição, a porta que leva para o pecado, para uma vida promíscua, é uma porta larga, e o caminho é largo. Mas a porta e o caminho que leva para a salvação é estreito. Eu sempre associo essa passagem a uma conversa que eu tive com um homem num balcão quando eu trabalhava, numa empresa de aço. Eu vendendo, esse homem chegou lá, me cumprimentou, passou um pouco de tempo, ele falou comigo, falou assim, a porta do reino ela é estreita, e tem gente que nem acha essa porta. E aquilo marcou muito a minha vida, porque o que ele me fez pensar é que estava muito distante. Aquilo gerou uma crise em mim, porque eu falei, será que eu não achei essa porta ainda? Por que esse homem está falando isso aí? Será que é Deus usando esse homem para falar isso comigo? Esse homem chegou aqui, do nada, conversando, daqui a pouco puxa um assunto desse e me fala com tanta clareza, assim, fala com tanta objetividade. Aquilo marcou mesmo a minha vida. Ele falou assim, a porta do reino ela é estreita, e tem gente que nem acha de tão estreita que ela é, ele nem encontra essa porta. Na verdade, a intenção de Jesus aqui não é desencorajar ninguém a continuar no caminho, mas é mostrar o nível de responsabilização que nós temos no caminho. Amém? Então Jesus ele não quer que as pessoas desistam, e ele está falando o quanto é difícil para desistirem. Ele está falando que é desafiador, mas ele está falando também que não tem outro meio, que não tem outra saída. Amém? Então, quando nós olhamos para o verso 25 diz assim, uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, nesse momento, é o momento onde Jesus começa a fazer esse filtro que eu estou falando, filtrando quem está com ele de verdade e quem não está. Nós temos uma empresa, a gente tem uma equipe pequena, mas uma coisa eu consigo garantir para os irmãos, ter um funcionário comprometido é melhor do que ter 3 descompromissados. Ter uma pessoa que trabalhe com responsabilidade dentro de uma empresa é melhor do que ter 3 que trabalham de forma irresponsável. Ainda que esses 3 produzam muito mais do que um só. Porque não tem a ver com produtividade. Tem a ver com os interesses. Um chefe, um patrão, um líder, ele não pode lidar com as pessoas interessadas naquilo que a pessoa pode dar de volta. Mas ela tem que estar interessada no coração
daquela pessoa em transferir o coração dele para as pessoas e as pessoas transferirem o coração delas para eles. Ou seja, eles trabalharem juntos, de ter comunhão dentro da empresa. Como a Bíblia fala da igreja antiga, ter tudo em comum. Um funcionário que é comprometido, ele tem algo em comum com o seu chefe, com a sua empresa, com o lugar onde ele está inserido. E mesmo que 3 façam mais do que um comprometido, ainda assim, o pagamento desse um tem muito mais valia do que dos outros 3. Jesus ele estava fazendo isso nesse momento, ele estava fazendo a peneira, estava passando o filtro. Quando ele puxa, o verso 25 é para isso, ele fala assim, gente, deixa eu ver como está a saúde da nossa igreja aqui. Deixa eu ver o que vocês estão pensando da vida, deixa eu ver como está a consciência missionária de vocês. E aí ele começa esse discurso. Aí no verso 26, é quando ele fala sobre aborrecer a todos, que a gente já pincelou um pouco sobre isso. E aí nós vamos ver aqui, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Agora, nós falamos sobre o peso da balança entre aborrecer aos homens e aborrecer a Deus. Mas nós falamos só dos outros, a gente não falou de si mesmo ainda. Porque ele falou aqui, se não for capaz de aborrecer a si mesmo, não é digno de ser meu discípulo. E aqui a gente tem um outro ponto para a gente trabalhar agora. Porque agora fala de uma consciência de pecado. Agora fala de uma consciência de quem nós somos. Agora fala sobre renunciar às nossas próprias vontades. Então eu quero falar sobre aborrecer a mim mesmo. A primeira coisa, consciência de pecado. Eu preciso entender que o que minha carne, o meu corpo, às vezes a minha alma pede e quer, não é, e na maioria das vezes não é, aquilo que Deus quer. Então agora é o momento onde eu preciso entrar no lugar o primeiro passo de renúncia. Mas o primeiro passo de renúncia é o quê? É consciência da própria desgraceira que a gente era antes de Jesus. Antes de Jesus, quem que era o Daniel? Antes de Jesus, quem que era o Rony? Antes de Jesus, quem que era o Vitor? Então nós, antes escravos do pecado, antes nós presos em imoralidade, promiscuidade, o que quer que seja, mentalidade ruim. E agora, depois de Cristo Jesus, todos libertos. Só que quando a gente vai pensar nessa conta, às vezes a gente calcula pensando assim, a gente ouve um testemunho de alguém falar assim, eu subi numa favela, troquei tiro com a polícia, eu era traficante, eu era violento. Ou o outro falando assim, eu cheguei a fazer cirurgia, eu era transexual, eu me aceitei a Jesus, eu me converti. Aí parece que aquela pessoa que tinha muito mais pecados, você fala assim, aí foi uns 15 litros de sangue de Jesus para poder lavar tudo isso aí, né? Agora eu que nasci e cresci na igreja, eu tive uns probleminhas, acho que foi assim, Jesus pegou o sangue dele e fez só assim, Só aspergir assim, só já é o suficiente já. É só um pouquinho do meu sangue, porque não é tanto pecado assim. Só que a Bíblia fala que aquele a quem mais for perdoado, mais vai amar. Por isso aquela mulher foi capaz de quebrar o vaso dela de alabastro, chorar aos pés de Jesus, enxugar os pés dele com o cabelo dela, porque ela era conhecida como alguém que era pecadora. Então aquelas pessoas ao redor escandalizaram e falaram assim, se soubessem do pecado dessa mulher, não deixavam fazer isso. Aí Jesus falou assim, ao que muito for perdoado, muito mais vai amar. Então imagina, Rian, que eu te emprestei 10 conto, depois de um futebolzinho daqueles que a gente fazia, para você comer um pastel. Aí no culto seguinte você vem me pagar 10 reais e fala assim, tá aqui pastor, 10 reais você me emprestou. Eu falo, não, pastel foi um presente para você, fica com os 10 reais. Ele vai me dar um aperto de mão e obrigado. Pelo menos isso, né, Rian? Assim, um obrigado, um aperto de mão assim, valeu pastor, da hora, comi um pastel na faixa, 0,800 do pastor. Glória a Deus. Mas aí, eu, de repente, fiz um negócio aí um pouco mais sério com o Vitor. Eu coloquei lá, 20 mil reais. Vamos começar um negócio aí. Mas a minha responsabilidade é essa, mas aí, por algum motivo não deu certo do Vitor assumir a responsabilidade dele, coisa que não é comum, né? O Vitor não faz isso, mas só de exemplo. Aí eu falo para o Vitor assim, Vitor, mas fica tranquilo, cara. Dinheiro não vai afetar a nossa amizade. Por isso que eu entrei com você nessa. Fica sossegado, está perdoado, 20 mil.
quem que vai me amar mais? O Vitor, se eu perdoasse 20 mil do seu, Vitor, eu queria pelo menos um choro no meu ombro, cara. Pelo menos assim, pastor, obrigado, cara. Ué, 20 conto, né? E quando Jesus ele fala daquela parábola dos 10 mil talentos, para vocês entenderem, convertendo talentos, agora fazer um câmbio aqui, ó, de moedas bíblicas para moedas de hoje. Aquele homem devia 2,5 bilhões de reais. Aquilo era uma hipérbole, aquilo era uma linguagem exagerada. Jesus estava mostrando que a conta daquele homem não podia ser paga por ninguém, porque o PIB de algumas cidades era maior do que isso, era menor do que isso. E Jesus estava dizendo que a minha dívida e a sua dívida, meu irmão, não tem como ser paga. Aquele senhor deu um perdão de dívidas de 2,5 bilhões de reais para aquele homem, que depois de um pouco de tempo, foi lá pedir R$1.000 para o seu conservo e colocou ele na cadeia. Vocês estão me entendendo? E nós estamos falando aqui então sobre consciência do próprio pecado. Então se quem é mais perdoado vai amar mais, não quer dizer então que seria muito mais vantajoso que eu viesse de uma vida de muito pecado para Jesus. Não pode ser isso. Mas o que tem que acontecer? Tem que haver em mim a maior consciência possível da maldade que há em mim e que já foi perdoada em Cristo Jesus e que eu fui curado, que eu fui salvo, fui transformado, fui remido. Então agora o que tem em mim não é uma grande quantidade de pecados perdoados, mas é uma grande consciência de todo o pecado que eu tinha. Amém? Então agora nós entendemos que eu vou amar muito mais o Senhor tendo em vista tudo que eu era. Sabendo tudo que precisou ser transformado pelo Senhor. Então esse é o primeiro ponto sobre aborrecer a si mesmo. Primeiro você já precisa saber que você era pecador, devendo o que não podia pagar e que não tinha como resolver esse problema. Agora, o segundo ponto sobre aborrecer a si mesmo fala de renunciar às coisas ilícitas e coisas lícitas. Porque eu tenho a consciência do meu pecado, agora eu preciso abandonar esse pecado então. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes é mais fácil a gente abandonar o pecado do que abandonar aquilo que não é pecado. Porque quando a gente começa a caminhar com Jesus, tem coisa que a gente abandona que é pecado. E tem coisa que a gente vai precisar abandonar que não é pecado. O jovem rico perguntou, e aí, como é que eu faço, Jesus, para alcançar a salvação? Eu já obedeço às leis, eu sou reverente com o Senhor, eu acho que na minha conta está tudo certo. Jesus falou, tá bom, agora vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas peraí, era pecado ele ter as coisas? Aquilo não era lícito? Ele trabalhou para ter aquilo ali, sei lá. Não parece que não tenha feito por trabalho. Talvez ele era herdeiro, o pai dele trabalhou para aquilo, não sei. Mas Jesus chamou ele para um novo nível de compromisso, de comprometimento, de responsabilização. E quando o Senhor nos chama para um novo nível de responsabilização, tem coisa que pode não ser pecado para o meu irmão, para mim é. Porque a partir do momento que Jesus me pediu, passa a ser pecado se eu não fizer. Vocês estão entendendo? Então eu deixei as coisas ilícitas, por quê? Porque as coisas ilícitas não conferem com o Senhor. Eu não posso continuar na mentira, na inveja, na idolatria, na imoralidade, porque isso não condiz com a presença de Deus, isso vai ofender o meu Deus. Mas além de abandonar essas coisas, eu preciso abandonar outras. Quais são essas outras coisas que eu preciso abandonar? As minhas próprias vontades. Eu preciso abandonar os meus próprios sonhos às vezes. Os meus desejos. São as coisas lícitas. Coisas que o Senhor permitiu que nós fizéssemos sem que isso seja pecado. Mas chega um momento da nossa vida que a gente vai ter que decidir. Ou eu vou fazer aquilo que Jesus me pediu para fazer, ou eu vou fazer aquilo que me der na teia. Na telha. Na telha ou na teia? Na telha. Vou fazer aquilo que me der vontade. Pronto, resolvi. E quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que há um risco muito grande de nós vivermos uma vida inteira nessa terra, fazendo para o Senhor um bolo de chocolate, e quando a gente chegar no céu para entregar esse bolo, ele fala assim, filho, de você eu queria um bolo de baunilha. Vocês estão me entendendo? Amém?
Quando a gente for prestar conta diante de Deus, talvez alguns de nós... Tem um vídeo na internet que fala isso. Muito edificante. Alguns de nós, talvez a gente chegue diante do Senhor e fale assim: Senhor, olha, eu fui um grande empresário. E eu pude manter muitos missionários na obra. Eu ofertei valores bem expressivos e importantes na igreja. Isso ajudou muito para que o evangelho fosse pregado. Jesus vai falar assim para você talvez: ok, achei muito legal essa atitude sua, mas o que eu esperava de você é que você fosse um pastor. E aí talvez um pastor chegue diante de Deus e fale assim: Senhor, olha, eu fui um pastor. Eu ganhei muita gente para o Senhor, eu orei, eu expulsei demônios. Eu fiz coisas incríveis para o Senhor. E eu estou trazendo uma multidão aqui junto comigo que aceitou Jesus através da minha vida, porque eu apresentei o Senhor para eles com fidelidade. E Jesus fala assim: ok, muito legal, mas eu queria que você fosse um empresário. E talvez uma mãe que dedicou a sua vida pela maternidade, por cuidar dos seus filhos, chegue diante de Deus e fala assim: Senhor, o que eu vou poder apresentar para o Senhor? Eu não fiz nada. Ele falou: não, fez sim. O que eu queria é que você fosse mãe. O que eu queria era exatamente isso, que você cuidasse da sua filha, do seu filho, e educasse ele no caminho, porque você fez dele aquilo que ele é hoje e ele me glorifica. Vocês estão entendendo, gente? Então um dia a gente vai prestar conta diante de Deus, e isso tem tudo a ver com a nossa vocação, tem tudo a ver com aquilo que nós decidimos fazer, com as coisas lícitas e ilícitas. Então pode ocorrer de eu ter que abandonar coisas que o Senhor me permitiu fazer para viver a vontade dEle. Eu disse aqui que muitas vezes a gente vai ter que cancelar ou adiar os nossos próprios sonhos. Mas o que a Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 55, verso 8? Os meus sonhos são muito maiores do que os seus, e os meus caminhos são muito mais elevados do que os seus. Então o que a gente entende é que quando a gente abandona o nosso próprio querer, nossa própria vontade, os nossos sonhos, a gente vai passar a viver os sonhos, a vontade e o querer do próprio Deus. E a Bíblia fala que se nós tivermos uma mente renovada, nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa, meu irmão. Talvez a gente não esteja vivendo tudo que o Senhor desejou para nós, porque nós não tivemos consciência antes, ou não tivemos a decisão certa antes. Mas a partir do momento que eu me decidi a tomar essa atitude, essa nova postura, talvez aí eu comece a experimentar qual seja essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos uma consciência de pecado, nós renunciamos coisas lícitas e ilícitas, e nós renunciamos à nossa própria vontade. E por último, para que a gente tenha uma consciência boa desse tópico aqui, tá, gente? Daquilo que nós somos em Cristo, eu gostaria de ler junto com os irmãos, se tiver a versão NVI aqui, se for mais fácil, não sei se é possível. 1 Coríntios no capítulo 7, verso 22 e 23. Caso aí no note a gente não tenha possibilidade dessa versão, eu vou ler aqui. 1 Coríntios no capítulo 7, verso 22. Se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora você é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo ou pelos homens. Amém, gente? Desculpem, gente, por esse desconforto aqui. Tem uma questão que é importante a gente saber, que é uma lei bíblica, na verdade, que a gente vai encontrar lá no Antigo Testamento. Que quando um escravo se tornava escravo por causa de uma dívida, porque quando alguém devia e não podia pagar, ela se tornava escrava. Nós já falamos aqui sobre uma dívida que a gente não podia pagar, amém? Então olha só como está associado uma coisa com a outra.
Quando alguém tinha uma dívida que não podia pagar, ela se tornava escrava. Mas um parente poderia lá comprar poderia libertar esse escravo. Só que aquela pessoa que antes era escrava de um estranho por causa de uma dívida, ela passa agora a ser escravo de uma nova pessoa. Ela não fica livre, a menos que aquele queira libertá-la, ou o segundo queira libertar. Mas na verdade o que acontece é o seguinte: nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos uma conta que nós não podíamos pagar. Por isso nós ficamos escravos. E aí o Senhor Jesus foi quem nos remiu. Essa que é a palavra dessa lei. Ele trouxe remissão dos nossos pecados. Ele nos comprou com o seu sangue. Só que agora, não quer dizer que como nós declaramos, nós somos livres, sim. Por um ponto de vista que o nosso Senhor, Ele é bom. Mas hoje, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 22, nós somos escravos de Cristo. Aí a palavra escravo pode soar um pouco estranho para você, né? Assim, escravo de Cristo, pastor? Não é muito pesado isso, não? Nós soubemos pela história da humanidade que a escravidão, em alguns casos, ela era violenta. Mas em muitas culturas, escravos não eram sempre maltratados. Pelo contrário, havia uma lei no Antigo Testamento que dizia que se você quisesse se tornar escravo para sempre do mesmo Senhor, você deveria furar a orelha e continuar com ele. Por quê? Porque talvez aquele Senhor fosse um bom Senhor. Então hoje, quando nós decidimos caminhar com Cristo e passamos a andar com Ele, e nós aceitamos desse pagamento de uma dívida que nós tínhamos, e que Ele nos remiu pelo seu sangue, nós agora nos tornamos então escravos de Cristo. Qual que é o benefício que há nisso? O nosso Senhor é bom. Amém? E aí por isso a gente vai, simbolicamente, furar a orelha e dizer assim: eu quero ficar para sempre. Olha o Cris aí. Né? Eu vou furar a orelha e eu vou aceitar então ficar para sempre com esse meu Jesus. Então, para os meninos mais novos, adolescentes que estão querendo furar a orelha, você não vai furar a orelha coisa nenhuma, é só figurada a linguagem, tá? A mãe já está olhando torto já, o pastor fala assim: ó pastor, vai devagar aí, que senão meu filho vai querer furar a orelha. Vai furar não. O Cris furou, mas ele tá tudo bem. O Cris já furou antes. Perguntarem para mim assim, se é pecado, se não é, eu falo: não, se sua mãe não deixa, é pecado. Glória a Deus. Jesus disse que se nós não formos capazes de tomar a nossa cruz para segui-lo, nós não somos dignos de andar com Ele. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, no capítulo 6, verso 14: eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Gálatas 2:20, ele diz assim: portanto agora estou crucificado, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Então, o que acontece? Quando nós passamos a caminhar com o Senhor, a gente entende que é muito melhor perder a nossa vida, crucificar a nossa vida, para que a gente possa viver a vida do Senhor. Amém? Eu quero te fazer esse convite essa manhã. Eu vou resumir essa mensagem aqui. Vamos chegar no final dela. Mas eu quero que você vá com essa consciência de que muitos de nós podemos até ter chegado diante do Senhor com uma vida sem esperança. E se você chegou com uma vida sem esperança, eu quero te convidar a entregar essa vida sem esperança ao Senhor. Mas pastor, eu já aceitei Jesus, por que o senhor está fazendo apelo? Não, eu estou falando de entregar uma vida ao Senhor no sentido de que você agora vai fazer a sua vida pertencer a Ele de verdade. Agora pode ser que alguns de nós aqui tenhamos para entregar para o Senhor uma vida de sucesso. Eu vou falar para vocês que a pior situação que nós podemos viver nessa terra é ter uma vida de sucesso naquilo que nós não fomos chamados para fazer. Consegue entender isso, gente? Ter uma vida de sucesso naquilo que você não foi chamado para fazer pode ser a maior maldição, a maior desgraça que você pode viver nessa terra. Então seja uma vida de sucesso, seja uma vida sem esperança. Quero te convidar a entregar essa vida ao Senhor. Quero te encorajar a viver cada vez mais para o Senhor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Eu quero que você pense nisso, que se
como Paulo falou, o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Em outra passagem ele diz, eu estou crucificado, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É isso que nós precisamos buscar no Senhor nesses dias. Uma das características de um discípulo autêntico e verdadeiro é que ele tem a missão como algo mais importante do que sua própria vida. Apesar de não ser um discípulo de Jesus, quando eu vou falar sobre isso eu me lembro muito de Moisés. Lá em Números, no capítulo 27, quando Deus vai anunciar a morte dele, ele fala assim, Moisés, eu te trouxe aqui em cima do monte para você ver a terra prometida. Está vendo a terra, Moisés? Estou vendo, Senhor. Bonita, né? Bonita. Só que você não vai entrar. Eu não sei se Deus estava querendo fazer raiva ou estava querendo consolar Moisés. Mostrar a terra poderia ser consolo. Mas Moisés foi lá, viu a terra, ele falou assim, você não vai entrar. Porque quando eu falei para você falar com a rocha, você bateu na rocha. Então, por causa da sua desobediência, você vai ficar de fora. E eu vou reunir você aos seus antepassados. Vou te matar, Moisés. A resposta de Moisés sobre a fala de Deus, quando Deus fala que vai matar ele, ele fala assim, Senhor, que o Senhor possa levantar um outro homem que lidere esse povo. Vocês estão percebendo que a mentalidade de um homem de Deus, ele coloca a missão que ele tem acima da sua própria vida? E por que Moisés não se importou? Eu não sei muito bem como que articulava a questão da salvação naquela época antes de Jesus Cristo. Mas era alguém que conhecia tanto do Senhor, que ele sabia que a morte na verdade só significava uma passagem, uma mudança de endereço, onde ele estaria ainda mais perto do próprio Deus. Então, eu quero que você tenha essa consciência, meu irmão, que a sua vida, ela é para o Senhor. Assim como Moisés teve essa capacidade, queremos também ter isso em nome de Jesus. Jesus, ele falou que se alguém quiser ser discípulo dele, tem que se assentar antes para ver se tem como construir uma torre. Quem que construiu uma torre na Bíblia, gente? Babel. Qual que era o propósito da torre? Chegar aos céus e que o nosso nome seja famoso em toda a terra. O Senhor Jesus nos convidou a construir uma torre também, nesse ponto de vista. Só que não é o nosso nome que vai ficar famoso. É o nome dele. O bom discípulo, ele não transfere a sua vida para outras pessoas. Ele transfere a vida de Cristo para as outras pessoas. Ele vai fazer outros discípulos, e esses discípulos vão continuar sempre transferindo a vida de Cristo para as outras pessoas. Então hoje nós estamos edificando uma torre, sim. Só que nessa torre não está escrito o nome do Daniel. Não está escrito comunidade de discípulos. Não está escrito placa de uma igreja. Essa torre tem um nome, e esse nome vai ficar famoso. E é o nome sobre todo nome. E é o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E é o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Então nós estamos construindo uma torre, mas não é para mim. Nós estamos construindo uma torre, não é para você, não é para homem. É para o Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé.